estudos para concursos. Caraca, que coisa estranha essa Joy Dance. Hello? Ok. Sure. E no. Interessante. Vamos usar os Joy Dance sim. Bom, vamos estudar para INSS. Português. Sobre regras de acentuação gráfica. Esse problema é que não tem muito esse conteúdo aqui, mas tem uns exemplos de palavras. Daí se pergunte. Você vai no índice e pergunta o que é proparoxítono, o que é paroxítono, o que é oxítono, o que é monossílabas, o que são regras especiais, que é ortopedia e ortoépia. Ortoépia e ortoípia. E prosódio. Olha, conteúdo novo. Proparoxítona, sílaba tônica antepenúltima. As proparoxítonas são todas acentuadas graficamente. Exemplos: trágico, patético ou árvore. Paroxítonas, sílaba tônica penúltima. A maioria das paroxítonas termina em A, E ou O, e em, podendo ou não ser seguidas de um S. Essas paroxítonas, por serem maioria, não são acentuadas graficamente. Dê exemplos que terminam das coisinhas. L, fácil, que termina com N, pólen, que termina com R, cadáver, que termina com PS, bíceps, seps, é como se o seps fosse uma única sílaba, porque ups é mudo, é P mudo S, é C, PS. Não faz muito sentido. X, que termina com X, tórax, que termina com os vírus, que termina com I ou is, juri, lápis, que termina com on ou ons, iandon, ions. Estranho, o que será que é o iandon? Que termina com ou uns, álbum, álbuns, que termina com an ou ans, órfã, órfãs, órfão, órfãos, e ditongo, oral, seguido de não de S. Jockey! Ou torei! Se você não lembra o que é um ditongo, é uma palavra que tem. É um trequinho que tem duas letras ao mesmo tempo, duas vocais. Tipo, aqui termina com jockey. Eles usam um EI, mas também se você pode dizer que é um UEI. E no túneis é EI também. As paroxítonas terminadas, dicas. As paroxítonas terminadas são acentuadas com hífen, mas as que terminam em ENS, ENS, não os hífens jovens. Não são acentuadas os prefixos terminados em I ou R, tipo semi ou super. Estranho. Assim, então, essas paroxítonas terminadas em ditongos crescentes, tipo EA, OA, EO, UA ou IA, UE, IE, UO e IO. Isso é considerado decente? Termina, né, com A, ou O, ou E. Que faz sentido, tipo A, O, E e O são as coisas que estavam lá no começo dos paroxítonos dizendo que termina mais com eles, né? Interessante. E exemplo, aqui tem exemplos dessas paroxítonas terminadas em tons crescentes. Várzea, magoa, oleo, régua, férias, tenue, carie, ingenuo, inicio, oxítonas. Sílabas tônicas. Última. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, N e S. Tipo sofá, sofás. Jacaré, vocês, paletó, avós. Em ninguém e armazéns. Agora falando do paroxítona para o paroxítona e oxítona, dá para terminar o conteúdo, basicamente. Porque normalmente as questões de situação são essas. Quer dizer, quando é fácil são isso aí. Eles fazem assim, tipo, quando é muito fácil, eles falam assim, usa a mesma regra de a acentuação que essa palavra, as palavras, dele coloca um monte de palavras. E basicamente eles só querem que você descubra. Primeiro você tem que descobrir qual é a regra de acentuação da palavra que ele deu de exemplo. Se ela é uma proparoxítona, uma oxítona ou uma proparoxítona. E depois você vai ver se elas são, né? E a coisa das oxítonas são as letras mais fortes,
as sílabas tônicas numa ordem específica. Basicamente é isso. As questões, quando são fáceis de acentuação. Quando é difícil, eles vão lá e colocam umas palavras. Eles colocam palavras e você tem que aleatórias e você tem que e perguntam qual palavras estão acentuadas corretamente. Só que daí você tem que lembrar de todas as palavras. Você tem que conseguir identificar todas as palavras, todas as sílabas tônicas que tem ali. Daí você tem que, nesses casos aqui, uma dica seria lembrar dessas teclas aqui. Tipo, se tiver uma palavra que termina com i, você não pode colocar uma sílaba tônica, a não sei se for uma paroxítona, por exemplo. Entende? Porque normalmente não tem prefixos com i. Não, falei errado. É difícil, né? Continuando. Mais conteúdos ainda, né? Os monossílabos. Os monossílabos, conforme a intensidade com que se preferem, podem ser tônicos ou atônicos. Ou seja, tipo, se você pensar, eles são monossílabos, só tem uma sílaba, então eles têm a única sílaba tônica, então é a última sílaba tônica, é uma oxítona, se você pensar. Mas isso não é considerado muito, né? Daí, as monossílabas tônicas possuem autonomia fonética, sendo proferidas fortemente na frase onde aparecem. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, que é tipo lá ou cá, com Es, que terminam com E, que é tipo pé e mês, ou que terminam com O. Só, pó, nós e pós. Daí, sobre os monossílabos átonos. Isso eu me esqueci o que é átonos. Não possuem autonomia fonética, sendo proferidos fracamente, como se fossem sílabas átonas de vocábulos a que se apoiam. Exemplos: o, as, uns, me, te, se, le, nós, de, em, e, que e etc. Dica: há monossílabas que são tônicos numa frase e átonos em outras. Você trouxe sua mochila para quê? Isso era tónico, um que tônico. Que tem dentro de sua mochila? Até aí usou o que de novo, só que era um pouco diferente a frase. E ela foi usada como um átono. Você entendeu? No tônico, o que estava sendo usado no final. E na outra frase de exemplo, o que estava sendo usado no final. Que tem e para quê. Há sempre um mais para questionar o tônico. Há sempre um mais para questionar o tônico. A sílaba tônica monossílaba era o A, de H. E no segundo é: eu não sei seu nome, mas não me recordo agora. Cadê a sílaba tônica? Sei lá. Daí aqui tem uns três exemplos. Fique ligado. Beijar mais a igual a beijá-la. Dar mais as igual a dá-las. O que é o exemplo aqui? É que as sílabas tônicas, essas palavras não têm sílabas tônicas com acentuação. Mas quando você adiciona esse a, o as, o ou, elas viram sílabas tônicas com as oxítonas tônicas, que é a última sílaba antes da preposição de lá, las, lo e los de identidade, certo? O beijará vira beija-lá. A sílaba tônica vira o já, de beijar. E ela vira acentuada. E a mesma coisa no darás. Dalas vira dá, vira acentuado. Fez o, fê-lo. Vira fê, vira acentuado. E fazer mais o, vira fazê-lo. Fazer, o z vira acentuado. Daí jogá-lo. Joga igual a oxítona terminada em A, portanto, com acento. Lo, monossílabo átono, portanto, sem acento. Jogá-lo íamos, joga a oxítona terminada em A. Lo, monossílabo átono, portanto, sem acento. E íamos, paroxítona, proparoxítona, portanto, com acento. É muito estranho isso aqui. É porque nessa palavra aqui com coisinhas misturadas com hífens, tem dois acentos. Um no joga e um no íamos. Regras especiais. Ditongos abertos. Se lembra que quando falou de ditongos, falou que os acentos eram os que terminavam com A, E ou O, basicamente. E aqui os ditongos abertos são os que terminam com I, U. Ditongos abertos. Ditongos EI, EU ou OI. Sempre que tiverem pronúncia aberta com palavras oxítonas, tipo EI e não EI, são acentuados. EI, tipo de anéis, fiéis ou papéis.
eu de troféu ou céus e oi de herói, constrói ou cowboys. Você lembra, as palavras oxítonas são as palavras finais, são as sílabas finais tônicas. Ou seja, se o ei ou o, a sílaba tônica estiver no final, ela pode ser acentuada. Provavelmente não é normalmente acentuado isso aqui. Só se for a oxítona, né? Dica. Os ditongos abertos ocorridos em palavras paroxítonas não são acentuadas. Novo acordo, exemplo, assembleia, boia, colmeia, coreia, estreia, heróico, ideia, jiboia, joia, paranoia e plateia. Todos esses aí terminam com ia, 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 ia. Voltando, os ditongos abertos ocorridos em palavras paroxítonas não são acentuados. Tongos abertos, ia. E são paroxítonas. Paroxítonas é a penúltima. Assembleia, boia, colmeia, coreia, estreia, heróico, ideia, jiboia, joia, paranoia, plateia. Estranho, né? Hiatos. Acentuam-se I ou U tônicos quando formam hiato com vogal anterior, estando eles sozinhos nas sílabas ou acompanhadas de S. Palavras, exemplos. Saída. Se você não lembra o que é um tônico e um hiato, porque eu também esqueci. Tipo, os ditongos são as palavras que têm uma sílaba só com duas vogais, o que é meio estranho, né? O iu, ia, ia, io, io, ia, ia, ia. Mas o hiato é quando uma sílaba cria, ela tá sozinha. Tipo, mesmo que tiver uma letra lá, o som e tem que separar as sílabas. No caso aqui, de exemplos para ficar fácil de entender, é o I e o aqui, ó, sa e da. As sílabas nesse aqui, normalmente você pensaria que isso aqui era um hiato de sair e depois dar, ou seja, duas sílabas, mas não. Esse aqui é um exemplo de, quer dizer, esse aqui você pensaria que era um ditongo e droga. Qual é o mesmo nome do teco duplo? Ditongo, é ditongo, né? Ditongo, isso tá certo. Então você pensaria que isso aqui era um ditongo com sa-i, com a-i juntos. Mas não, isso aqui é um i separado. Isso é um hiato. Sa-i-da. E ainda era uma paroxítona. Daí depois outros exemplos. Egoísmo. Saúde. Não se aceitou, portanto, hiatos como as palavras juiz, raiz, ruim e cair. Todos esses exemplos aqui são basicamente hiatos de I. Só que eles, como falam lá no começo, só, só, só acentuam esses tônicos IU quando eles forem IU sozinhos ou quando eles quando eles estiverem com S. Que nem no caso de egoísmo. A sílaba tônica é o I, tônico, só que ele também considera quando tem um S. Mas nesses outros casos aqui, mesmo que a letrinha do I seja tônica, ela está acompanhada com um R, um M, um I e um Z nessas palavras aqui. Do juiz, raiz, e ruim e cair. E, como disse no começo, não sejam seguidos de N ou H. Não sejam, essa aí não são acentuadas. Aí tem até uma explicação de razão na apostila aqui. I ou U não estão sozinhos nem acompanhados de S na sílaba. Tipo, só repetir o que falou antes, né? Dica. Existem hiatos acentuados não por serem hiatos, mas por outras razões. Quais serão as outras razões? Veja exemplos abaixo. Poético. Isso é uma paroxítona. Não entendi. Qual é a diferença das outras? Quer dizer, ainda é um hiato. Só usou a regra de tônico. Tipo, você tava falando pra mim que as regras de hiatos ali era para sempre acentuar o hiato? Era isso? Tipo, quando eu li até o hiato eu não pensei em nada de tônico para paroxítonas oxinas. Tipo, eu só ia considerar que elas são tônicas e por isso elas são acentuadas. Eu não estava pensando que isso aqui estava falando que elas têm que ser acentuadas. Estou falando muito, estou me confundindo, eu mesmo estou me confundindo. E a segunda fala boemio, paroxítona terminada com ditongo crescente.
Estou me confundindo. Qual é a diferença? Qual é a regra aí? Qual é essa regra estranha? Só tá falando que é uma paroxítona. E daí que é uma paroxítona? E a outra tá falando que é uma paroxítona. Mas é terminado em ditongo. Claro, teve umas regras estranhas lá de ditongo, mas. E é um ditongo crescente, ainda que também tinha regra de ditongo crescente. Mas não vejo a diferença. A sílaba tônica é o hiato. Então qual é a diferença? Espera, eu não tenho uma segunda erro. Segunda diferença. Nessa regra de hiatos que falaram aqui, eles estavam falando das regras IU, mas no hiato aqui, nessas segundas regras, eles são poético e poêmio. Estranho, estranho. Bom, né? Só para confirmar que tem mais regras. Verbos ter e vir. Acentua-se com circunflexo a terceira pessoa do plural do presente do indicativo dos verbos ter e vir, bem como nos seus compostos de ter, conter, reter, advir, convir, intervir, etc. Ele tem, eles têm. Ela vem, elas vêm. Ele retém, eles retêm. Ele intervém, eles intervêm. Dica. Os verbos compostos de ter, vir, o acento ocorre obrigatoriamente, mesmo no singular, distingue-se do plural do singular, mudando o acento agudo circunflexo. Ele detém, eles detêm. Ele advém, eles advêm. Acento sobre acento diferencial. Na língua escrita, existem dois casos em que os acentos são utilizados para diferenciar palavras homográficas, que são da mesma grafia, ou seja, que se escrevem ao mesmo tempo. E por isso que agora eu entendi o que é um acento diferencial. É um acento para mostrar que ela é, tipo, ela é grafada, mesmas letras, mesmas na mesma ordem. Só que quando falasse ela tem sons, sílabas, né, diferentes. Então, um exemplo é o pode e o pode. O pó tem aquela sílaba de chapeuzinho, aquele acento de chapeuzinho que representa que tem duas letras ao mesmo tempo. Pode e pode. Pode é a forma de pretérito perfeito do indicativo do verbo poder. E pode é a forma de presente do indicativo. Pretérito perfeito e presente. Outros exemplos é: o ladrão pode fugir, o ladrão pode fugir. B. Por ou por é um outro exemplo de trequinho com a mesma letra, mas só que usa um exemplo diferencial. Por é verbo e por é preposição. Exemplos: você pode pôr o livro aqui ou não vá pôr aí. E outro exemplo especial é o acento grave. O acento grave usa-se exclusivamente para indicar crase, a preposição a, com os artigos a, as e algumas palavras como aquelas e aquilo. Exemplos, né? A com crase, as com crase, aquele com crase, aquelas com crase ou aquilo com crase. Ortopédia e ortopeia. Quer dizer, ortopeia e ortopeias. Vamos ver o que é essa coisa estranha, que eu nunca ouvi falar. Conteúdo novo de acentuação. A ortopeia se ocupa de correta produção oral das palavras. Produção oral, oral. Corretas, adivinhar, errôneas, adivinhar. Adivinhar, correta, advogada, advogado. Ah, agora entendi. Tipo, não dá pra entender se falando com as minhas palavras. Você não vai entender o que eu estou falando, tá? Com certeza, porque só dá pra entender quando você vê a coisinha aqui. A coisa da ortopeia e essa coisa de produção oral é que a palavra é escrita com letras mudas, entende? O P mudo, o D mudo, são palavras que quando lidas, elas são escritas de um jeito, mas quando você lê oralmente, elas teriam que se escrever de outro jeito. Tem os exemplos aqui são o adivinhar. Escrevendo adivinhar, ela teria a D, I, V em ar, mas quando um modo errôneo, ela seria escrita com um D mudo, virando A, D, V, I, N, H. No mesmo, tipo um advogado. O advogado usa um D mudo. É ao contrário do adivinhar. E daí vira, e se você fosse escrever, viraria A. Quer dizer, se você fosse escrever se o mnemônico, as sílabas do som, viraria A, D, E, né? De D mudo viraria D, de D. Vogado. A mesma coisa, basicamente é isso. As palavras e as formas orais e as palavras, como elas estão escritas, ficam diferentes. Os exemplos são apropriado, frustrado, mortadela e privilégio. Vamos ver o que está escrito aqui. A-P-R-O-P-I-A-D-O. A-P-R-O-P-I-A-D-O. Aqui, ó. Apropriado e apropriado.
Ou seja, eles tiraram R na errônea. Correto, frustrado. Errôneo, frustrado. Tiraram R. Mortadela, mortandela. Eles colocaram N. Interessante. E privilégio vira privilégio erroneamente. Estranho isso aqui, né? Mas se fizesse uma pergunta dessa, já estava errado, né? Prosódia. A prosódia ocupa-se do correta emissão de palavras enquanto a posição da sílaba tônica, segundo as normas de língua culta, são. Não entendi o que eu acabei de ler. Então, nem vou tentar entender, estou confuso. São oxítonas. Condor, novel, uréter, mister, nobel e ruim. Todas as palavras não foram escritas com acentos. São paroxítonas. Austero, ciclope, Madagascar, recorde, caracteres, filântropo, púdico e rúbrica. São proparoxítonas, aerelito, levedo, quadrumano, auxine, município e transfuga. E depois disso tem os exercícios. O que eu faço? O que eu faço? Faço exercício? Vou fazer, né? A palavra cível recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra, determina emprego de acento em amável e útil. Bom, isso aqui é uma pergunta certo e errado. Daí é que nem aquela coisa que eu falei no começo, né? Bom, vamos ver. Si e vel. Só consigo pensar que ela é uma paroxítona. Daí eu tenho que ver, já que ela é uma paroxítona, ou seja, o penúltimo, que é a sílaba tônica, e vou ver se esse amável e útil são sílabas paroxítonas. Amável. Claro, se eu assumir que isso aqui está certo, o jeito que está escrito aqui, então elas são sim, está certo, são o mesmo emprego. O útil é uma paroxítona e o amável é uma paroxítona, então ela estaria certa. E só mais uma questão. Assinale a alternativa em que todas as palavras foram acentuadas pelo mesmo motivo. Olha aqui outro exemplo daquelas questões que eu falei lá no começo. Mesmo motivo, daí eles falam. Normalmente eles usam, na verdade, uma palavra, que nem naquela de certo e errado, uma palavra e pergunta se é a mesma regra. Mas aqui eu só tenho que descobrir se elas estão na mesma, a sílaba tônica está na mesma ordem. Basicamente, esse é o jeito de acertar essas quando elas estão no modo fácil. Tipo, alguém está acentuado aqui. O E é uma sílaba hiato. Mas só que ela é a última sílaba. Então vira. É uma oxítona. Daí o próximo número tá homogêneo. E vira, ela termina com EO, né? Aquela lá, teve a regra lá de A, de tongos. Mas o acento tá na paroxítona. Então, essa aqui tá errada. A próxima, remédio. Paroxítona, possível. Paroxítona e fúria. Isso aqui você pode até confundir, pensando que isso aqui já que termina com ditongo. Não, mas todas elas parecem que são terminadas com são paroxítonas. Então essa aqui pode ser a certa. Mas agora vamos para a primeira. Saúde. Olha aqui, ó. Esse aqui é um ditongo, mas não é um ditongo, é um hiato também. Aquela lá que tinha de exemplo. Então essa aqui, você poderia pensar que ela é uma paroxítona. E é uma paroxítona. Saúde. Essa aqui é uma oxítona, boné. E já não dá certo. Ainda deu a B só. E a última opção, músculos, para paroxítona, diagnóstico. Diagnóstico, para paroxítona também. E a última, públicas. Olha aí, deu problema, viu? Porque tem duas aqui. Uma que todas elas parecem ser... Todas elas parecem ser paroxítonas e uma que todas parecem ser proparoxítonas. Penúltima e o antepenúltima. E agora, qual cor você vai escolher? Remédio. Fúria. Foram a situar agora. Na verdade, vamos pensar mais algumas regras. Vamos pensar mais no contexto. A palavra fala a mesma regra, mesmo motivo. Motivo. Normalmente os motivos são separados apenas em ditongos, quer dizer, em oxítona, proparoxítona e... Quer dizer, oxítona, proparoxítona e paroxítona. Ou seja, as sílabas tônicas, na ordem da sílaba tônica. Quer dizer, nem tem regra, essa praticamente é uma sílaba tônica. Essa é a única regra que existe. Só que se você só coloca um nome diferente dependendo da ordem onde ela está. Então vamos ver se eu consigo colocar uma segunda regra para diferenciá-las. Deixa eu pensar aqui. Diagnósticos públicas. Diagnóstico.
Tipo, se eu leio essa a última aqui de proparoxítonas, de trás pra frente, vira cas, bli e pu, co, ti e nós. Depois tem uma primeira sílaba, los, cu e mus. Parece, todas certas. Vamos ver na próxima, na paroxítonas. Furia. Será que isso aqui na verdade era essa fúria? Na verdade não é considerada uma paroxítona? Será que esse i na verdade esse i e a na verdade são hiatos? Era para separar em hiatos isso aqui? A única coisa que eu consigo pensar. Deixa eu pensar em outra coisa. Remédio. Dio é um ditongo. Dio, ia. Tem essa regra lá que ficava lá no começo, né? Parece certo. Deixa eu tentar ver o possível. 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 Não consigo ver uma segunda regra de diferenciação. A única coisa que eu consigo pensar é que na primeira ela só tem. Duas delas têm ditongos. E talvez elas queriam que você pensasse na regra de ditongos para essa aqui, ao invés de regras de paróxidos. E nos outros, nos últimos lá, mesmo que alguma palavra tipo diagnóstico seja um pouco estranha, todas parecem ser a mesma regra de paróxido. Então vamos lá. Eu escolhi na primeira certo e na segunda a resposta D. Vamos ver se a gente acertou. E acertamos! Tipo, mas só que você pode fazer isso nas provas, né? Você não pode demorar tanto tempo aqui no meio que nem eu fiz nisso aqui para analisar e tentar encontrar a palavra certa de regra, a regra de situação certa nas respostas quando você estiver fazendo a prova, né? Apesar de eu ter acertado. Perde muito tempo. Normalmente só pode ter 2 minutos, 1 minuto e 30 para acertar as questões. Agora você tem um problema, já que não tem comentário, eu não sei qual é a razão porque que a B estaria errada, né? Mas, tanto faz. Boa estudos de português. Legal, né? Tchauzinho.